que vocês fazem? Eu gravei, estou gravando. Sorry. Oi, Heleno. Aqui. Helena Coutinho. Sou de Porto Alegre. Trabalha onde, Heleno? Mas trabalha em Brasília. Em que empresa? Ou com que, né? No projeto AGHU. É desenvolvedor ou trabalha com negócios? É investigadora. Depois de Narjara que é curiosa. Software, RP de hospital. Olha, bem diferente. Tudo show, show. Prazer aí em receber. Vamos lá. Bem diverso mesmo. Bem diverso. Então, eu ia começar tudo de volta agora. Então, a primeira coisa que a gente queria dizer é que que o ágil não é Scrum. O ágil, ele tem uma série de metodologias que são ágeis. Ele é uma forma de trabalhar diferente. E dentro dessas metodologias, a gente tem o Scrum, a gente tem Pair Programming, a gente tem Kanban, a gente tem Lean, a gente tem Extreme Programming, a gente tem vários tipos diferentes de trabalhar. Não necessariamente apenas o Scrum. E também tem os métodos que as pessoas acabam adaptando com o passar do tempo. Com a criação do ágil e as pessoas e os desenvolvedores se juntando para começar a pensar em formas diferentes de entregar mais valor para os seus clientes, de fazer uma coisa que fazia mais sentido para o tipo de projeto que eles faziam, eles criaram o Manifesto Ágil. E o Manifesto Ágil diz que indivíduos e interações são mais importantes do que documentações, de processos e ferramentas. E colaboração com o cliente é mais importante do que ficar só em cima de contratos e tentando fazer uma negociação. Que software em funcionamento vale muito mais do que uma grande documentação. E que responder a mudanças é muito melhor do que seguir um plano. Então, eles fizeram formas de que a gente pudesse conseguir colocar um produto no ar de forma mais rápida e mais assertiva e sempre levando em consideração o contexto dos usuários, testando se aquilo funcionou, se não funcionou e mudar para que aquilo comece a funcionar de uma forma melhor, mais rápido. Muito bem. Então, mas qual que é a diferença entre um projeto tradicional... Agora fiquei com calor. De um projeto tradicional para um projeto ágil. O projeto tradicional, a gente passa do princípio de que a gente tem uma lista de requisitos, que a gente tem que fazer tudo. Então, a gente tem um plano e a gente tem que seguir aquele plano até o fim. Então, a gente diz que um projeto tradicional, ele é plan-driven. Então, ele segue o plano à risca. Então, a gente tem, no topo de uma pirâmide, os requisitos que mandam o que vai ser o custo e o que vai ser o tempo. No ágil, a gente sabe quanto que a gente pode gastar e a gente sabe mais ou menos quanto tempo que a gente tem. E a gente faz um planejamento e a gente debate em cima de um produto que seja direcionado para a entrega de valor. Então, a gente vai descobrir qual que é o problema do nosso usuário ou do nosso cliente que é mais fundo e que é mais urgente e vai fazer alguma coisa que vai trazer a resposta para aquele problema. Uma coisa que a gente vê com o desenvolvimento de software é que grande parte dos programas, dos softwares que são criados, a maioria das features não são utilizadas. Então, a gente passa um tempão fazendo uma lista de requisitos de coisas que acabam se perdendo. No Terra mesmo a gente tinha essa situação. E daí, com o ágil, isso acabou mudando um pouco. Uma outra coisa que é bem importante, uma diferença bem brutal do tradicional para o ágil, é que em projeto tradicional, tu vai entregar valor para o cliente num ponto, num dia determinado. Eu vou botar meu produto no ar no dia 3 de abril. E daí, no dia 3 de abril, meu cliente vai ter todo o valor agregado em cima daquele produto. No ágil, a gente vai fazendo entregas de valor com o passar do tempo. E como vocês podem ver aqui nesse gráfico, quando a gente começa um projeto é quando a gente vai entregando mais valor. Então, a gente entrega mais valor, entrega coisas que são mais prioritárias, que são mais importantes, e depois a gente vai entregando menos valor, porque aquilo que foi mais prioritário já foi feito. E pode chegar num ponto que a gente diz assim, não, a gente já entregou tudo aquilo que era importante e a gente não precisa fazer mais nada, esse projeto, esse produto está pronto. E a gente pode passar para outra coisa
que é mais importante para o nosso cliente, que vai entregar mais valor para ele. E só um comentário aqui, na verdade, esse gráfico ele mostra o mundo ideal de um projeto em waterfall, né? A gente sabe que, na verdade, quando a gente vai fazer a entrega no projeto no método tradicional, ou a gente não vai conseguir entregar tudo porque tem bug, tem, enfim, 1000 problemas e tudo que foi documentado às vezes não serve, ou vai perder o timing e quando tu entregar já está obsoleto o produto e não tem mais todo aquele valor. Na verdade, o valor é muito menor que esse. Né? Ou às vezes nem entrega, né? Ou acaba nem entregando. Ou entrega e não implanta, né? Nada. Já não tem nem mais cliente, nem necessidade. Exato. O usuário já mudou, o mundo é outro. Então, na verdade, era para dar para ler, mas não dá. Então, o que é o Scrum, né? Entrando mais para dentro da metodologia do Scrum, que é uma dessas metodologias ágeis, assim, que as pessoas confundem muito, o ágil é Scrum, o Scrum é ágil, né? Então, na verdade, é um pedacinho só. Bom, então ele é uma metodologia ágil que ele serve para gestão e planejamento de projetos de desenvolvimento de software, né? Então ele é bem focado mais para essa questão do software. Ele é iterativo e incremental, ou seja, ele tem um caráter de repetição, ele repete ciclos, né, e ele vai a cada ciclo incrementando o produto, né, justamente para que tu consiga fazer uma entrega frequente de valor para o teu cliente, e ele vai vendo esse incremento do produto ao longo desses ciclos, e também para ter um controle de riscos melhor, porque na verdade, então, no projeto tradicional, o que tu faz? Tu faz o plano de projeto lá, o gerente de projeto tradicional vai fazer o plano de projeto e vai pensar em riscos ao longo de todo aquele projeto de um ano, por exemplo. Então, assim, é muito difícil planejar tudo que pode acontecer de errado durante um ano. No Scrum, tu pode planejar, olhar para o ciclo anterior, ver o que deu de errado, pensar em riscos para o próximo ciclo e assim tu vai sempre tentando mitigar riscos a curto prazo. Ou seja, tem uma assertividade muito maior do que pode acontecer mesmo. Esses ciclos, então, no Scrum são chamados de sprints. Tá? Um sprint no Scrum não tem um time box que o Scrum diga é tantos dias. Lá no TR a gente trabalhava em sprints de 15 dias, né? Mas o importante é, define-se um tempo, que é o sprint, e se trabalha os sprints sempre com o mesmo tempo. Então, se tu define que são 2 semanas de sprint, os teus sprints têm que sempre ter 2 semanas. Isso por quê? Quando um time vai trabalhar no sprint, os 2, 3 primeiros sprints, o time ainda está se conhecendo. Né? Então, tem toda uma etapa de adaptação e o time vai vendo qual é a velocidade que ele consegue trabalhar aquelas tarefas. A partir do terceiro, quarto sprint, tu já começa a estimar as tarefas do próximo sprint com uma maior assertividade. Então, tu consegue ver, em 15 dias ali anteriores eu consegui fazer, sei lá, 5, 6 tarefas. Consigo fazer as 5, 6 tarefas para os próximos. Então, tu começa a estimar melhor esse tempo e tu vai sendo mais assertivo nas entregas. O último ponto ali é que ele utiliza time auto-organizados, ou seja, é importante que o time tenha autonomia de trabalho para que possa trabalhar da melhor forma que achar, inclusive às vezes até dar uma adaptada no método, enfim, para que o time consiga levar as tarefas de uma forma autônoma, sem dependências hierárquicas ou, enfim, de outros níveis da empresa. É importante também, não, pode passar, é importante só para acabar do time, um time sênior, o que não significa, um time sênior não significa que é um time tecnicamente sênior. Eu posso ter desenvolvedores júniores, eu posso ter UX júnior, eu preciso ter pessoas sêniores de maturidade, de entender que o time vai se auto-organizar, que não vai ter ninguém cobrando aquela tarefa, mas que, na verdade, ele tem que trabalhar para o time para fazer as coisas fluírem ali dentro. Ele não tem que responder para o gestor dele lá. Não, ele tem que responder para o time e as pessoas têm que ter essa maturidade de conseguir fazer o processo andar. Como a gente tinha comentado antes, ele é orientado a valor e não a planos. Então, assim, eu vou sempre entregar o que tem mais valor para o cliente e para o usuário, e não para o que tem um plano que escreveu lá, que tem que ter o requisito e um módulo ou alguma coisa assim. Ele organiza as funcionalidades em uma lista chamada Product Backlog, que é um documento que o PO organiza, onde tem todas as features, né? Geralmente o PO já deixa, eu quando trabalhava no PO já deixava todas organizadas por prioridade, então tu consegue ver ali, tem uma lista de, sei lá, 50 itens no teu backlog de features a serem desenvolvidas, e tem lá a primeira, segunda, terceira por prioridade, né? E aí, quando tu vai para o Sprint Planning Meeting, que é que tu vai com o time para uma reunião, tu leva esse backlog. Tu mostra, bom, time, eu tenho esse backlog aqui, as minhas prioridades hoje são essas 5 tarefas. Então, eu já posso trazer para o time o que é prioritário, o que mais entrega valor para o meu cliente naquele momento. O que o time vai fazer no Sprint Planning? Ele vai olhar para aquelas tarefas que eu estou trazendo e vai dizer assim, bom, a gente consegue atacar todas elas no sprint, a gente não consegue, a gente consegue pegar 2, essas outras 3 aqui que estão prioridade vão ter que ficar próximo, a gente consegue fazer esse planejamento no Sprint Planning. E durante esse ciclo, durante o sprint, o time tem uma reunião diária, que no Scrum é chamada de Daily Scrum,
e ela é totalmente voltada para o time, assim. É bem importante que o time se sinta à vontade para ir nessa reunião, porque é onde o time, todos os integrantes do time vão dar o status do trabalho atual. Então, assim, tu vai responder a pergunta: o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, e se eu tenho algum impedimento que possa parar o meu trabalho e que eu preciso de ajuda, assim. Então, o Scrum Master geralmente participa dessa reunião, é importante a participação do Scrum Master, porque, assim, o ideal é que o próprio time remova impedimentos. Então, eu digo que eu tenho um impedimento, que eu não consigo realizar tal tarefa. De repente, a Mari consegue remover o impedimento para mim. Se o time não consegue se organizar, o Scrum Master entra e remove esse impedimento, enfim, vai ter que conversar com outras áreas da empresa, vai ter que fazer alguma coisa para que ele faça o processo fluir. O papel do Scrum Master, uma das atribuições dele é justamente fazer com que o processo flua e sem impedimentos para o time, que o time tenha essa autonomia. Uma pergunta. Oi, claro. Quando tu falou no Sprint Planning, tu fala que tem um backlog priorizado, né? Isso. Essa priorização tu disse que foi feita com o negócio. Sim. E essa reunião para priorização do negócio, quando é que ela acontece e ela é pré-requisito para o Sprint Planning? Eu fico imaginando ter um contato com o cliente e às vezes é meio complicado. Sim, na verdade, assim, depois a gente vai mostrar um ciclo ali de quando foi no Terra, mas, assim, vou contar como era um pouco no Terra, assim. O PO, quando ele começar um novo projeto, um novo produto, por exemplo, a gente tinha o catálogo de vídeos, a gente tem que fazer um novo catálogo de vídeos por Terra, chegava essa informação, né? Aí eu, como PO, eu ia conversar, então, com a diretoria de produto, com a diretoria de tecnologia, com a diretoria comercial, de marketing, com todas essas pessoas, para entender qual é o input de negócio. Por que a gente precisa? A gente precisa aumentar a receita em tantos milhões, a gente precisa vender publicidade, o que a gente precisa fazer com isso, né? E aí, em cima disso, lá no Terra, a gente até tentou trabalhar em alguns momentos a Inception, que é a prática essa do Paulo Caroli, que a Mayra nos deu o workshop. Então, a gente tentava trabalhar em Inception justamente para montar essa visão de produto, né? O que vai ser esse produto, fazer essa concepção prévia antes de entrar em sprints, né? E, a partir disso, então, quebrar em features, funcionalidades e escrever histórias de usuário. E aí, nisso, a gente tinha, então, já mapeado lá o que era o mínimo produto, ou seja, eu tenho um catálogo de vídeos. Ele faz piruetas, mas o mínimo produto dele é rodar o vídeo. Então, por exemplo, rodar o vídeo e ter comentários e compartilhamento no Facebook, por exemplo. Aí isso eram meus itens prioritários que eu levava para o time rodar nos sprints e depois eu ia incrementando o produto com outras piruetas ali que ele tinha todos os fogos de artifício ao redor. Entendeu? Mas essa reunião ela é prévia ao início do ciclo. Ela tem que acontecer previamente. O nosso cliente lá era interno, né? Então isso era bem natural. Você assim. define o produto antes do sprint. Sim. É que nessa Define ideia uma necessidade de da negócio, né? Inception, você já começa a alinhar com todo mundo que vai participar do projeto e lá na Inception você já prevê a entrega por MVP. Então você já tem as coisas muito bem alinhadas já para fazer essa reunião, já para começar a quebrar histórias. Você já tem, já está prévio às suas entregas dos MVPs, do incremental, entendeu? Então aí você, na verdade, essa reunião é para quebrar a história e para já tá lá no Kanban, no quadro, já priorizado, né? Pensando já nessa... Lucas, eu não sei se vocês vão entrar nisso depois, então fiquem realmente livres para não responder isso agora. Talvez vocês nem vão entrar nesse assunto. Tá. Eu trabalhei com o Scrum aqui na RBS, no desenvolvimento dos produtos Pense, e dentro do time isso acontecia super bem, assim, a gente implementou o método, a gente aprendeu junto, então funcionava muito bem. Mas a gente tinha muito problema, a gente brincava da porta para fora. Porque todo o produto estava definido, a gente tinha MVP, a gente tinha todas as histórias criadas, e aí, de repente, o comercial vendeu uma coisa que não existe, então isso agora é prioridade, quebra sprint para tudo. Nem sempre o pensamento do time, as prioridades do time, que a gente via como iam entregar o maior valor, eram aquilo que o negócio queria desenvolver. Entendi. E isso causava um transtorno gigante. Sim, lá no Terra o que a gente fazia como a gente pegava os inputs de todas as áreas de negócio, o PO fazia a gente chamava de release plan, né? Então tinha alguns sprints e o release, que seria teoricamente a entrega de valor a partir daquele momento. Isso era validado com as áreas de negócio. Então, teoricamente, aquilo ali estava selado e isso, o time vai trabalhar sem interferências. Claro que pode acontecer de um momento comercial vender e depois, agora, como o Terra teve toda a reestruturação no passado, e a gente vai falar um pouco mais disso depois também, mas no final já estava muito assim, o comercial, e o método foi se perdendo.
Mas antes disso, como a gente trabalhava com muitos times de Scrum, tinha times dedicados por partes do portal, assim. Então, tinha times que atendiam mais o comercial, né, que daí tinha mais esse caráter um pouco mais, e o backlog um pouco mais aberto, justamente para poder atender o comercial, e times que eram totalmente voltados aí para manter um backlog de vídeos ou de outras coisas. Acho que esse problema do comercial, acho que ele é meio que geral, independente do nome que tem no funcionamento da empresa, comercial, compras do cliente, enfim, é meio acho que um problema geral, né? Então, eu acredito que se o PO, ou ele faz parte, ele teria que fazer parte ou da equipe comercial e estar inserido no time para realmente ter um alinhamento, ou de fato até essa questão da comunicação, porque se perde, né? Se o cara, o dono, quem está tendo a ideia do negócio, não estiver envolvido com o time, aí realmente vai dar treta, né? Mas sabe qual é o problema? É que em todas as empresas, isso não ocorre aqui, tá? Juro, né? Porque de vez em quando a pessoa fala isso e é irônico. Mas a parte de vendas, ela integra com o time. Ela tem que saber como esse time trabalha. Porque senão ela está vendendo banana e vocês estão fazendo peru. Entendeu? Então, até no último workshop de Inception, alguém comentou também isso, ou em algum lugar, tá? E eu falei assim, se a sua equipe de venda não sabe o que ela está vendendo, porque é diferente quando está lá produzindo, faz ela participar de uma Inception. Porque aí e não só isso, e o problema da estrutura de vendas das empresas é assim, o cara vende, ó, vira as costas, fica aí com o pepino. Não, ele é dono daquele produto até o final, porque ele é o vendedor. Então, ele é o pré e pós-venda junto. Isso é o que a gente, os nossos aqui vendedores, a gente nem chama vendedor, é demanda, tudo. Aquele cliente é dele. Então, ele vai tomando conta daquele cliente, nutrindo aquela negociação, porque a negociação é eterna com aquele cliente. Mayra, né? Isso. Mayra, desculpa perguntar, mas você já falou umas 10 vezes no mínimo a palavra Inception. Eu não sei o que é. Não, que é isso. É um processo que quando você vai fechar um projeto, eu fechei. Desculpa seu nome? Felipe. Felipe é meu cliente, fechei um projeto, vamos trabalhar com a minha equipe, com a equipe do Felipe, num projeto. A gente fica uma semana numa sala fazendo práticas, tá? Uma delas é essa que a gente vai fazer aqui, de objetivos do produto, e não é, faz, não faz, e outras, a persona, jornada do usuário, para começar, se alinha as pessoas no pensamento de o que o produto vai entregar, o que o produto como que vai programar a entrega, que aí você já programa em features, que é alto nível, tá? Não quebra história no momento da Inception, só fica em alto nível, e programa o MVP. Então, programa como você vai entregar esse produto final, mas em partes. Então, isso tudo durante uma semana e com esses dois times. Tipo assim, ó, no final da semana, eles já saem prontos para trabalhar, porque eles já estão alinhados, não só alinhados com o conhecimento, né, do que querem entregar, mas, tipo, eu já sei que a Felipe, Felipe, vamos parar amanhã aqui, não sei o quê. Já tem esse alinhamento. Entendi. Obrigado. Voltamos para cá? Tá, aqui foi. Bom, aí ao fim do sprint, então, o time rodou o sprint. No fim do sprint tem uma cerimônia que é chamada de Sprint Review Meeting, que é feita com o PO, onde o time traz as tarefas realizadas, as histórias realizadas, e apresenta para o PO. Ó, a história que tu queria lá do player de vídeo tocando, tá aqui, o player tá tocando, tarará, mostra tudo pro PO, tudo em funcionamento, o PO dá aceite. Ah, putz, o player não tá funcionando, tá com bug no Chrome e não funcionou. A história não aceita e volta para o próximo sprint, ou o PO diz, bom, isso aqui já perdeu prioridade por N motivos e a gente vai ter que renegociar essa história para outro sprint. E por fim, depois do review, o time faz a sprint retrospective, que é justamente o momento onde o time vai olhar para o ciclo que passou, pensar em coisas que foram legais e que a gente tem que potencializar para o próximo ciclo, pensar em coisas que não funcionaram, que a gente tem que, bom, vamos melhorar, porque senão o negócio vai por água abaixo. Então, isso acontece na retrospectiva. A retrospectiva é só do sprint ou é do projeto inteiro? Ela vai acontecendo todo sprint. Então, o ideal é que como tu já fez no sprint anterior, tu vai... É diferente do review meeting. O review acontece todo sprint também. Assim, eu rodo um sprint de 15 dias.
O time está fazendo tarefas. Chegou no final desses 15 dias, o time entrega as tarefas, eu olho, tá aceito? Legal, tá pronto. Não tá aceito? Volta pro backlog e vamos ter que rodar em próximos sprints. Então, é sempre, essas duas cerimônias são no final de cada sprint. Acontecem juntos. É isso, uma depois da outra. A retrospectiva é opcional até o grupo participar, que é uma coisa do time resolver os problemas que existiram, né? Então, Surpreendidas, assim. lavar roupa suja mesmo, resolver para o próximo não acontecer, né? Ou se tiver que levar para fora do time essas questões, que se leve de uma maneira em consenso. Deixa eu te perguntar, isso até é uma coisa que eu acho que muitas vezes em times de projetos, que tem começo, meio e fim, muitas vezes a gente deixa de olhar as lições aprendidas, né? O que deu errado. Isso acontece mesmo, isso é uma premissa da metodologia. Tem que ter esse momento, senão não Tem que ter esse Porque senão momento. você não aprende. Então, assim. Porque aí tá no... Aquele Merzalani, como que é? Aprender, aí tem o feedback. Você só aprende quando você tem esse feedback. E na retrospectiva você tem esse feedback, né? Eu trabalhei Geral. num time uma vez que a gente ficou tipo 1 mês, 2 sem fazer feedback, sem fazer retrospectiva. E foi horrível. E o time já não estava mais entrosando, a gente já não conseguia resolver nada, o produto não ia para frente, a arquitetura estava mal ajustada, a gente não estava mais feliz. A partir do momento que a gente fez uma retrospectiva, a coisa deu uma guinada de volta. E outra coisa, sair da retrospectiva com ações. Né? Plano de ação sempre. E os responsáveis, porque também senão morre tudo. Falou, todo mundo falou, saiu da porta, todo mundo esquece. A gente fazia o plano de ação, então assim, acabou esse sprint, a gente faz o plano de ação. Com responsáveis, quem vai fazer o quê? No próximo retrospectiva, a gente olha o plano de ação anterior. Cobra as pessoas, tá, isso aqui foi feito, isso aqui. Então tu começa a cobrar por aquele plano de ação, porque daí as pessoas começam a resolver e isso vai se tornar uma prática comum, assim. Isso também que é importante tu ter um time mais maduro, porque se tu tem um time que é um pouco mais imaturo, tu chega numa retrospectiva e a retrospectiva vira um mimimi, uma choradeira completa, ninguém consegue se entender, as coisas não fluem e é horrível. Mas é por isso que é legal ter um facilitador neutro. Porque até mesmo essa equipe que não é madura, ela vai ter que trabalhar para ser madura. Ela tem que se desenvolver. Então, numa hora dessa, o facilitador, como ele está neutro, ele não trabalha com aquela turma, ele vai conseguir dar um embasamento e sempre tem também um manifesto de retrospectiva, tipo, ó, o que fizemos até aqui não é culpa de ninguém, tipo, a gente tem que falar. Tem que focar no fato, né? As coisas que aconteceram, não? Eu não gostei do dia. Porque até não é um speed feedback. Aí é outra prática, entendeu? Sim. Lá no Terra, o mediador sempre era o Scrum Master. Então, ele que levava a retrospectiva, porque ele está isento ali, teoricamente, do time, assim, ele ficava mais fora. Então, ele levava isso bem, assim. Isso era uma boa prática que a gente tinha lá. E, às vezes, o nosso PO também participava das retrospectivas. Às vezes sim, às vezes não, dependia do time. Isso eu acho mega errado, porque pra mim, PO tem que ser parte do time. Se ele é uma coisa e time é outra, não funciona. E, inclusive, Scrum Master, IM, pra mim também é outra coisa que ou tá dentro ou tá fora. Não dá pra estar ali na... A gente vai falar um pouco dos papéis lá depois, assim, no Terra, mas o Scrum Master dele ele tinha esse papel um pouco dentro do time, ele tinha essa coisa de gestão de pessoas um pouco dentro do time, mas ele também tinha papéis para fora do time, então. E o PO é a mesma coisa, não? E o PO também. Deixa eu fazer uma pergunta antes de continuar. Eu não sei se vai chegar nesse ponto, mas esse sprint retrospectivo aqui, no final do projeto, fica alguma coisa para outros projetos? No Terra a gente tinha lições aprendidas aí. No fim do projeto pode fazer uma retrospectiva geral, que daí é isso que ele está falando, de olhar para trás de todo o projeto e tentar fazer esses pontos positivos e negativos, e aí isso ficava armazenado no Terra. Assim. Bom, aí quem consultava, quem não consultava, daí já eram outros... Mas aí é o aprendizado de cada um. Aqui a gente, em alguns projetos, fala pós-mortem, a retrospectiva, né? De final de projeto. Acabou, já entregamos, mas o que aprendemos, o que foi ruim? Aí fica para cada um já levar para outros projetos. Porque muitas vezes aqui o time não vai trabalhar no próximo junto. Sim, a mesma configuração. Isso. Mas só uma coisa que eu me preocupo, que a gente tem esse objetivo da empresa, assim, de criar essa cultura, e às vezes o projeto tem 2 semanas, às vezes 1 mês, 3 meses, e aí vai fazer o post-mortem,
muita coisa que tu vai esquecer, sabe? E como criar um processo para tu técnicas registrar isso Por isso que é Uma importante tu ir forma de fazendo ela a cada ciclo. a cada ciclo. Qual? Não, a gente tem técnicas que a gente usa, assim, uma que eu já utilizei em projetos é o timeline. A gente acaba colocando uma timeline gigante, né? E lembra de alguns fatos, e à medida que a gente vai falando desses fatos, as pessoas vão puxando da memória e saem. Como consegue se lembrar de tudo. Fazer timeline do projeto. Do projeto. Não do Mas ele tá falando como que você registra. E aí você coloca fatos marcantes. Por exemplo, teve um release em tal época, uma pessoa saiu nessa época, uma pessoa entrou, fatos marcantes assim, e aí vai puxando. Ah, legal, eu não conhecia. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho para vocês como é que era o Terra sem o Scrum. O Terra sem o Scrum era totalmente diferente, era uma coisa bem separada. A gente tinha duas equipes que praticamente não se falavam, que era a equipe de produtos e a equipe de tecnologia, e elas ficavam fisicamente separadas. O Terra, não sei se vocês conhecem, ali no centro tem um prédio do Terra, e do outro lado da rua tem o prédio da Habitasul. Tá? Tinha a equipe de tecnologia habitando o prédio do Terra, e do outro lado da rua, em 3 andares, tinha a equipe de produtos. Então, era como se fossem duas empresas totalmente separadas. E a rua passava no meio e a gente chamava aquilo de faixa de Gaza, porque era realmente bem... Isso que tu ainda pegou uma época bem melhor, que já estava mais estável. Não tinha bombardeio, não, mas vocês estavam super bem, Mari. A gente tinha a equipe de desenvolvimento aqui no Tecnopuc e produto e negócio lá na Érico. Nossa, daí realmente não... faz A gente atrocidade. brincava com os quilômetros. Meu Tinha Deus. aquelas manifestações apenas 0 horas. Era a gente. Eu acho que o ruim é que você tem 2 times que veem coisas diferentes completamente separados. Porque, assim, aqui é normal da gente ter o grupo espalhado, mas diversificado, né? Você não tem separado assim, BA para um lado, PM para o outro, desenvolvedor para o outro. Eu acho que aí é ruim, né? Porque se forma um grupo. Sim, eram feudos, assim, a equipe de tecnologia era uma coisa totalmente... sabe, então, não, de fato, as pessoas não se falavam. E as pessoas falavam idiomas diferentes, assim, tecnologia se comunicava de uma forma totalmente tecniquez, produtos se comunicava de outra forma e elas não se entendiam. E daí, todos os projetos, eles funcionavam basicamente da mesma forma. A gente tinha uma equipe de produtos que sentava, cada um no seu computador, e fazia uma lista de requisitos, fazia documentação extensa. Teve até um projeto que eu trabalhei, que foi a mudança do CMS, antes do CMS que está agora, inclusive, o Vinhete 7, que tinha um documento lendário de, sei lá, 400 páginas com vários requisitos, que ninguém nunca leu. E que ninguém nunca fez nada a respeito daquilo, e depois mudou o processo e aquilo morreu completamente, mas que se perdeu muito tempo elaborando aquele documento. Então a equipe de produto sentava e documentava tudo. Aí um representante de produtos, o responsável funcional do projeto, pegava aquela documentação e se encontrava com um representante funcional de tecnologia. Então era como se a gente tivesse 2 diplomatas que se encontravam no meio da rua e diziam assim, agora a gente vai conversar. E daí produtos pegava aquele calhamaço e dizia, aqui está o que a gente precisa. E daí o representante de tecnologia olhava, passava para os seus desenvolvedores e dizia, então aqui é o que produtos precisa. Então aqui a gente diz, a equipe de produtos concebia um triângulo, passava para o responsável funcionar um triângulo, e daí depois passava para a tecnologia o que se achava que era um triângulo, e daí tecnologia devolvia outra coisa. A risca é a faixa de Gaza. É a visão. A gente fez a divisão bem certinha. E daí eles entregavam outra coisa, que não era um triângulo. E que muitas vezes não atendia todos os requisitos. E que às vezes não funcionava da forma que deveria funcionar. Que vinha cheio de bug. E as pessoas até mesmo para mostrar que estava cheio de bug, entravam no sistema. O tal do Bugzilla. E tiravam print. E botavam todos os bugs dentro do Bugzilla. E daí o cara de tecnologia entrava no Bugzilla de novo, sem se falar, para tentar resolver aquilo que estava errado. Então as pessoas elas não conversavam, não faziam nada, e a produção acabava ficando muito limitada. A gente não conseguia entregar muito valor para a empresa. A gente tinha que botar muita gente para fazer aquele trabalho,
porque ele acabava sendo muito grande e não dava vazão. Um exemplo de projeto desses que a Mari está falando de 2010, que ainda era nesse processo louco. Eu não estava lá nessa época, mas eles começaram em janeiro a documentar eleições, conceber o projeto de eleições, que era para outubro. O produto começou a conceber. Fez ali 4, 5, 6 meses de concepção, passou para tecnologia. Chegou em outubro, não tinha sido feito nem a metade do que tinha sido concebido. E ainda tudo zoado, assim. E aí, quando voltou para produtos que já estavam em cima do laço de eleições, já estava daquele jeito. Assim. Então, a cobertura de eleições de 2010 foi de qualquer jeito. Em contraponto, em 2012, as eleições, a gente já trabalhava com Scrum, então começou a trabalhar o time de eleições começou a trabalhar em março. Assim, ou seja, 2 meses depois, o tempo de trabalho não foi tão menor, só que o valor entregue para eleições de outubro foi outro. Assim, a gente teve um aplicativo mobile, o site desktop, então a gente tinha uma super cobertura de eleições, né, em um pouquinho, 2 meses a menos do que a gente trabalhou em 2010. E a gente tinha muito menos gente trabalhando também em eleições em 2012 do que a gente tinha em 2010. Sem contar que 2012 também mudou o foco, né? O foco de eleições de 2012 foi faça um mobile e a gente vai usar o mesmo produto que a gente fez em 2010, aquilo que a gente consegue reaproveitar. Eu acho que está quebrando um pouco, né? Uns 5, 6 anos atrás, tu via muito essa metodologia ogro, assim, né? Com a galera do desenvolvimento, assim. Eu tenho notado que, tipo, a galera tá mais aberta, assim, sabe? O X no X, sabe? Tipo, tá abrindo um pouco, porque antigamente o pessoal, esse designer aí, tá ligado? Pra que serve essa cor? Não vou fazer de qualquer jeito. Agora tu vê os desenvolvedores cada vez mais querendo entender de UX e se especializando nisso, né? Mais entendido de UX do que design. Sim, é verdade. E defendendo mais também os plannings, né? Muito bem, então o que acontecia nesse Terra sem o Scrum? A gente tinha processos extremamente burocráticos, e a gente tinha que ter um representante de cada lado para tentar conversar. A gente tinha uma negociação muito grande entre as equipes. Eu dou 5 desenvolvedores, tu dá 2 analistas de produtos e eles vão tentar fazer alguma coisa. Vão entregar Vancouver. E daí tinha essa negociação bem pesada. Era bem hostil o clima entre negócios. E era bem hostil. Tipo, tu não conseguia trocar um requisito de alguma documentação, era uma coisa extremamente complexa, assim, porque o cara ia falar com o outro e não pode, que a minha equipe já está desenvolvendo, vai botar fora o que fez até agora, e aí, tipo, é aquela coisa, não posso botar fora o que eu fiz até agora, isso é horrível. Então, isso acabava virando muito limitador. Quando eu estava trabalhando nesse projeto de mudança de publicador, eu lembro que a gente tinha um problema de front-end. Não tinha desenvolvedor de front-end. E daí a nossa limitação, no final das contas, para botar os países dentro desse novo publicador foi: ninguém desenvolve novos módulos, ninguém desenvolve novos produtos, e a gente vai fazer só com aquilo que está desenvolvido. Então, muitas vezes, tinha alguns detalhes da página, alguns elementos que não podiam ir para aquele novo publicador porque não tinha alguém para fazer o HTML daquele módulo. E acabava, às vezes, não atendendo alguma demanda do país, deixava produto legado, deixava sistema legado, porque a gente não conseguia dar vazão. E acabava sendo muito complicado. Então, a documentação era muito detalhada. Tinha aquelas documentações homéricas que ninguém conseguia ler, que ninguém lia até o final, que eram mal escritas, mal entendidas, mal documentadas. Era bem complicado e o plano tinha que ser seguido à regra. Ele era o rei da tocada preta. Se não fosse seguido o plano, todo mundo surtava. Tá bem. Então, a gente vai falar um pouco daí do Scrum dentro do Terra, como é que isso começou, né? Bem, assim, a gente botou 4 pontos, assim, que eu acho que são bem importantes para entender o porquê que o Terra pensou fora tudo isso que a gente já falou. Por que o Terra entendeu que isso era importante, né? Então, assim, justamente essa questão de trabalhar melhorias para o portal e a necessidade de diferenciar o portal da concorrência. O Terra tinha, no final de 2010, início de 2011, já estava com o portal com uma cara de 2008, 2009. Assim. Então, a concorrência, a Globo já tinha lançado capa nova, o Wall já tinha lançado. Então, tipo, eu precisava diferenciar o portal e aquilo que estava acontecendo ali era totalmente inviável de tu conseguir fazer essa melhoria, né? A necessidade de colaboração entre equipes, justamente para que as pessoas conseguissem se conversar, entender o que tu concebeu, o que eu vou desenvolver, o que é possível, o que não é possível, né? Como a gente trabalhava com um publicador super engessado, não adiantava o UX lá e pensar coisas mirabolantes, porque o publicador não tinha como fazer isso. Então, assim, não tinha essa conversa.
E eu acho que o que mais foi assim importante foi que chegou um gestor de UX dentro da empresa e ele veio com background de Scrum. Ele trabalhava com Scrum em outra empresa, que era o portal de notícias também, e ele veio para dentro do Terra com isso muito fresco assim, na cabeça. Então ele começou a trabalhar isso na cabeça da gestora de produtos. Na verdade, ele era até coordenador de UX, certo? Ele trabalhou na cabeça da gestora de produtos, e ele conseguiu trazer outro coordenador de produtos para ajudar ele. Então eles começaram a minar a empresa com essa cultura. E aí a gestora de produtos conversou com o gestor de tecnologia e conseguiram fazer essa mudança. Aí aqui eu trouxe um pouco do resumo do ciclo, que era até para mostrar assim, como que a gente trabalhou o ciclo dentro do Terra. No início a gente tentava fazer esse ciclo bem tal qual diz aqui o método. Mas só para relembrar então o que a gente estava falando antes, que eu só falei e não tinha imagem, acho que é melhor. Legal. Né? Então, o Product Owner ele pega justamente o que a gente está falando dos inputs, né? dos usuários, dos clientes. Lá no Terra, no caso, a gente pegava do cliente interno, que eram as diretorias. Né? E ele Mas seriam já as features? Não. A gente pegava necessidade de negócio. Eu preciso aumentar, sei lá, na época preciso aumentar impressões de publicidade na capa em 20%. O que a gente pode fazer para isso? Montar uma galeria de fotos que atualiza publicidade. O que a gente tem que fazer? Trazia isso. E aí o PO, então, pegava essa necessidade de negócio com comercial, com produtos, tecnologia, com todo mundo, e gerava esse backlog. Nessa época a gente nem conhecia Inception, não sei nem se existia já, em 2011. O PO chamava um UX, um cara de tecnologia, algumas pessoas mais próximas que ele sabia que iam trabalhar no time, isso antes de começar o time, e já começava a tentar desenhar um produto. E o PO fazia toda essa questão do que é o produto, definia a visão de produto, né? E já tinha um backlog prévio, claro que não era um backlog super extenso, era um backlog bem prévio, porque daí a gente entrava com as primeiras features para o time, e aí o time começava a rodar os ciclos, né? Então, esse time aqui, ele rodava os ciclos. Como a gente tinha time bem diversificado, a gente tinha o pessoal de produtos, que falava em arquitetura de informação, design e analista de produto, e tinha a equipe de tecnologia. Então, a gente acabava rodando o sprint com o time de produtos dando suporte total. Então, o foco era dar suporte para a equipe de tecnologia desenvolvendo, né, com dúvidas ou qualquer outro suporte que precisasse dar, e já concebendo features para os próximos sprints. Então, ele ia olhando para o sprint anterior, o que estava dando certo, o PO trazia resultados do produto, e os UX, designers e analistas de produtos iam concebendo os próximos sprints. Então, a gente ia rodando sprint, sempre concebendo e desenvolvendo, concebendo e desenvolvendo. E o Scrum Master ele ficava lá, na dele, ajudando o time. O Scrum Master dentro do Terra, então, ele tinha um papel justamente de fazer essa mediação do time quando o time precisava, remover impedimentos, equipes externas. A gente tinha bastante burocracia ainda, porque apesar de tecnologia e produtos, e tecnologia, quando eu falo, é equipe de tecnologia front-end e back-end de portal, só não é toda a tecnologia do Terra, porque tem mais um universo de equipes. Mas essas duas equipes trabalhavam em Scrum, mas muita gente não sabia o que era essa cultura. Então o Scrum Master ainda teve que trabalhar muito para essas pessoas começarem a entender melhor isso, né? Então a gente ia fazendo os ciclos, o PO ia refinando o backlog e ia trabalhando junto essas histórias de concepção com a equipe de produtos, né? Fazendo a daily Scrum dentro do ciclo, todos os dias era feita então essa reunião do time. No final a gente trabalhava no review e depois a retrospectiva do time para pontos positivos e negativos. 15 minutos Daily Scrum. Daily Scrum, máximo 15 minutos. De pé, na frente, a gente tinha um quadro. A gente trabalhava com um quadro. A gente chama stand-up. Stand-up, sim. A gente trabalhava com um quadro. Então, a gente tinha no quadro lá as histórias que o time estava trabalhando na prioridade que era para ser trabalhadas, com o to-do, doing, done, que daí o time ia passando as tarefas. Então, na daily, ontem eu trabalhei no wireframe, sei lá, da capa. Aí eu passo para done. Hoje eu vou trabalhar no wireframe da página interna, passo do to-do para o doing. Então a gente tinha esse controle no quadro para participar da daily. Mas às vezes a daily ficava um pouco mais caótica e ela ia além dos 15 minutos. Ocorre. Deixa eu fazer uma pergunta. Antes que tu comentou da questão do lado do manifesto ágil e tal, em que momento, pelo que eu entendi, tá, vocês criam esse product backlog aí, já com features priorizadas, mas me parece que a qualquer momento o produto,
qualquer momento, não sei, mas tipo, em algum momento o produto ou alguém de fora pode chegar, cara, mudou minha prioridade, não é mais essa, é aquela. Pode chegar. E aí, em que momento isso ocorre? Em qual desses ciclos isso ocorre? A qualquer no fim momento. do sprint, no meio do sprint? Tu tenta nunca parar um sprint do time. Tá. Quando o time começa um sprint, ele acaba o sprint. Tá. Então, se eu tô rodando um sprint lá com o meu time, e o comercial vê que, cara, ferrou, mudou a prioridade, a gente vai ter que trabalhar outra coisa agora e tal. Tá bom, então a gente vai esperar esse sprint terminar e vai fazer isso pro próximo sprint. Daí a gente vai levar pro time as histórias, as funcionalidades novas, e o time vai se inteirar disso, vai conhecer e vai desenvolver. O ideal é que nunca se pare um sprint no meio. Aconteceu no Terra? Aconteceu. De parar sprint no meio, porque caiu tudo, não é mais isso, acabou, o time sai. Chegava bastante para terminar. Porque a partir do momento que o time... são 2 semanas, assim. Ninguém vai morrer por 2 semanas, né? Então, assim, aí, o ideal é sempre que o time conseguisse acabar o ciclo. Aconteceu de não acabar, várias vezes. Isso também, se tinha alguma coisa que fosse muito, muito prioritária e que era muito pequena, a gente tinha uma equipe que ela atendia pequenas coisas e que levava como se fossem short time projects. Então, às vezes não entrava num time Scrum para não bater as prioridades daquele time, mas entrava para uma outra força de trabalho e conseguir levar. E uma dúvida, quando é feita a entrega do sprint, vamos supor que o time esteja todo alinhado, ficou muito legal isso aqui, mas aí na hora que isso sai do time e alguém olha e fala, nossa, não gostamos disso. O time sempre apresentava para as pessoas antes. Apresentava para os stakeholders o que ia ser desenvolvido. Mas vamos supor que, no caso do Terra, que é parecido com o meu, vamos supor que tenha tido uma repercussão horrível entre os leitores. Todo mundo internamente adorou. Tem que mudar. Aí você volta atrás. Volta atrás. Não, teve coisas que entraram e que caíram, porque não deu o resultado esperado, porque, enfim, as métricas não agradaram os usuários. Isso é interessante fazer um mínimo e pôr o quanto antes em produção. Isso. Para você ver esse retorno. Aí ver o que deu certo, vamos melhorar aquilo que já está feito, vamos incrementar. E esses sprints, eles constituem o todo do que tem que fazer daquela partezinha lá, tipo, fazer, testar, homologar, tal, e entregar. É o todo, essas 2 semanas é o todo. Sim. Mas depende também, né? Porque tinha times que era assim, tá pronto quando tá pronto em homologação, testado em homologação, porém não no ar. Sim, não em produção. Então a gente tinha algumas diferenças entre times. Tinha times que diziam, só tá pronto quando tá no ar. Outros times era, não, tá pronto quando tá em homologação, quando tiver uma janela de abertura para publicar, a gente publica. Uma coisa que é legal na hora que você estiver sacando o projeto com o time é definir como vai se medir as métricas. Então, assim, tem time, igual que a gente não trabalha já direto, backlog, doing, done. A gente tem análises, a gente pode ter testing ou review, entendeu? Então, aonde que vai começar seu ciclo para você medir o lead time? Isso você vai ver com o time. Vamos então, aqui já define isso com a galera. E definir a definição de pronto também. Isso, a definição. É muito... Eu não sei, a questão, talvez eu não... Até desculpa, discordar um pouco. Não, de leve. Mas a questão, eu pergunto pelo seguinte, acontece muito, na minha realidade, é o seguinte, o projeto está pronto, mas volta muita coisa que deu errado. Tipo, ou é uma coisa que o cliente quis mudar, ou é uma coisa que deu bug, ou, enfim, ficou uma perninha lá para fora. E aí, tipo, nessa ideia de sprint, cara, o sprint já acabou, entendeu? Eu crio outro sprint, e se eu não tenho esse tempo de sprint, porque a questão não sei como é que funciona exatamente, tá? Mas assim, quando o projeto acabou para nós, provavelmente aquele time já está alocado em outra coisa, em outro projeto. Então, se aquele sprint acabou, o projeto acabou, eu não tenho mais aquele mesmo recurso disponível, entendeu? Que estava trabalhando antes naquilo ali. Sim. Não sei se o Scrum prevê alguma coisa assim, não. É que, na verdade, assim, como tu tá trabalhando em sprints, então, tu vai ter um time que, sei lá, vai ter 6 sprints, 10 sprints. Então, a cada sprint, tu vai tendo retorno das funcionalidades que tu foi colocando no ar. Então, o teu cliente pode chegar no 5º sprint e dizer assim, tem alguma coisa dando errado, vamos mudar. Então, ele vai tendo toda essa oportunidade de ir mudando nas entregas de valores.
Isso pode acontecer, o que tu está dizendo, de no último sprint, a última entrega, um pedacinho, o cara, daí, eu não sei, assim, a gente trabalhava no Terra, as pessoas se dispersavam, e se isso acontecia, entrava na fila para vão ter que criar um novo time para fazer esse rescaldo de outras, né, de melhorias, assim. A gente não tinha esse buffer de vamos deixar o time parado 15 dias para ver o resultado e ver se vai ter alguma mudança. E a gente também tinha times que duravam muito tempo. Então, o time de publicador era o mesmo há muito tempo. A gente tinha o time de esportes que trabalhou juntos, acho que por 2 anos. Aí a gente teve um time de live que trabalhou na sua concepção, assim, das mesmas pessoas, os mesmos membros, durante 1 ano, e depois algumas pessoas foram mudando. Mas os times, aquela evolução dos produtos, eles continuavam. Então a gente sempre queria evoluir o que era live, a gente queria evoluir o que era produtos, o que era esportes. Então essas coisas, elas continuavam, elas duravam bastante tempo. Porque é um projeto interno de vocês. Sim. E cada coisa era um produto, né? Então, não é um projeto, é um produto, porque aí são ciclos que ele vai evoluindo, né? Uma espiral. É diferente, igual no nosso caso, que a gente atende um cliente e realmente muitas vezes termina um projeto. Mas a gente já tem clientes. Que pegava algum rescaldo também, né? Sim. Aqui o Thiago fez uma pergunta. Eu entendi mal ou tinha uma equipe para trocar demandas pequenas e essa equipe não utilizava a mesma metodologia? Não utilizava a mesma Que metodologia. é o que a gente estava falando da área de vendas, né? A gente tinha essa equipe que trabalhava muito... Era muito por demanda. Apareciam as coisas, às vezes eram melhor priorizadas, às vezes eram pior priorizadas, mas era muito assim, agora, tipo, daqui 2 dias tem que colocar uma publicidade maior na capa do portal. Aí vinha a demanda, tinha que negociar com todo mundo em 2 dias para colocar o negócio no ar, e era isso. E daí vinha outra coisa que levava eram ou projetos bem pequenos, né? Eram muito pequenos. Ou tarefinhas, assim. Então, que não fazia sentido ter um time para fazer uma tarefa daquelas. Ou coisas, por exemplo, tem a cobertura, sei lá, cobertura de São Paulo Fashion Week agora. A gente precisa ativar o canal de São Paulo Fashion Week lá para fazer a cobertura. Não faz sentido eu criar um time para fazer a ativação do canal. Então a gente tinha essa equipe de... Era bem importante esse dia a dia dos editores também. Sim. Talvez essa organização possa fazer sentido para a empresa, que eu esqueci o nome dele, a empresa dele ter o time que vai seguir o Scrum direitinho e vai ter os ciclos, mas ter um mini time que se forma cada vez que tem uma urgência ou que tem que pegar riscos de algum projeto. Ou até mesmo dessa equipe, igual a gente tem aqui a equipe até do marido da Lili, né, que estão fazendo a migração do sistema físico da TW para cloud. Só que eles também atendem tickets de manutenção. Então, eles trabalham junto com o time do sistema que está sendo feito a migração, e quando tem ticket, alguém se desconecta e vai atender o ticket. Onde eu trabalhava antes, que era uma produtora, essas demandinhas assim, tipo, não aplicava o Scrum, mas tinha algumas coisas dos métodos ágeis que tu conseguia fazer. Por exemplo, todo dia de manhã fazer uma day em cima das tarefas que eram as tarefas de manutenção. E aí se priorizava e usava algumas técnicas, não do Scrum, sim, mas dos métodos ágeis para deixar esse processinho do pessoal da manutenção também mais ágil, né, mais rápido. A gente tem até aqui um workshop que o Carol dá, que eu estou para pegar com ele, que é de gestão de equipe, gestão de projetos com equipes ágeis. E uma das coisas que a pessoa que está fazendo a gestão dessa equipe, ela tem que pensar que você tem 10 pessoas, só que você não tem full time 10 pessoas. Algumas ficam doentes, outras vão prevendo. Tem um momento quando você já está segunda, terceira, quarta iteração, pode começar a ocorrer bug. Então você tem que fazer uma gestão que pessoas vão pegar cartões, vão estar trabalhando, mas outras podem estar resolvendo isso que está ocorrendo. E até outras você não vai ter lá fisicamente, você vai ter que gerir tudo isso. O próprio cálculo de horas, a gente sempre trabalhava com mais ou menos 6 horas úteis por dia por pessoa, e nunca 8. Porque, enfim, tu levanta, tu vai tomar café, tu precisa ir ao banheiro. Então, para não fazer o cálculo errado e depois no final da sprint não entregar, já calcula quantas horas de fato são úteis por dia para fechar o pacote com algum volume de horas correto. E deixa eu fazer só mais uma... Não, tá bom. Conhecimento de todos. Questão de documentação.
também no manifesto a gente falou, eu já conheci o manifesto, né? Tipo, mais entrega, menos documentação, enfim. Acontece que, por exemplo, no caso de ter um time reserva, assim, que vai resolver pequenos problemas, é bem provável que esse time não tenha conhecimento do time que fez o projeto. Uhum. Como é que funciona essa documentação do Scrum? O quão grande, ou sei lá, como é que tu define o que vai ser documentado e o que não vai ser? E mais, assim, alguém aqui já leu documentação? Eu nunca li documentação. Tu já leu? Sim, eu era analista de produto. E aí depois trabalhava com interação com a TI, então tipo, tinha que ler e reler para aceite, para tudo, assim, então tinha que saber de cor todos os itens. Lá no Terra, tu quer falar? Eu quero falar. Lá no Terra, a documentação ela foi ficando cada vez mais assertiva, ela foi ficando cada vez menorzinha. Porque o que acontecia? A gente tinha muita coisa naquela documentação que acabava não sendo necessária. Então a gente tinha muito desenho, então a gente se baseava muito pelos prints do que devia ter naquela página e algumas informações mais de contexto. Às vezes a gente tinha alguns e-mails que eram repassados, então digamos assim, um projeto acabou e agora a gente vai mandar para manutenção. Então, a equipe daquele projeto fazia uma reunião de passagem, pegava alguns e-mails-chave, mandava uma pequena documentação só para não deixar ninguém descoberto, e a equipe de manutenção já ficava sabendo do que aquilo se tratava. Isso, mas em produtos de tecnologia, eu acho que eles documentavam seu nome no GitHub. Mas... E aí faziam essa passagem de conhecimento entre eles ali de tecnologia, assim. E até porque mais na equipe de manutenção de tecnologia meio que rodavam algumas pessoas, assim. Então, meio que todo mundo sabia como mexer. E a manutenção também depois começou a pegar outras coisas, né? A gente pegou um monte de... Até para botar novos produtos, a gente botava na manutenção, novas páginas de horóscopo, loterias... É que daí virou Short Time Project. Virou Short Time Project. O Thiago fez algumas perguntas. Não, eu só vou comentar que a questão que ele perguntou de como saber o que tem que ter numa documentação era muito do bom senso do time, assim, né? De conversar, no final a gente fazer uma documentação. E a gente tentava fazer da forma mais simples possível. A gente utilizava até uma ferramenta free de aprendizado, que era uma ferramenta para quando os editores precisassem acessar alguma coisa, que eles pudessem ter um mesmo nome, mas era uma ferramenta. Mudou. Tinha vídeos, enfim, tinha tópicos mais simples, assim, de se chegar, né, com letras maiores e não tão miúdas, assim. Então, era uma forma que também de facilitar, né, de ter um bom senso, facilitar o outro que vai ler, né. O Thiago está perguntando, essa equipe era responsável por atividades de sustentação e utilizava o Scrum somente para projetos? Sustentação de manutenção. Eu acho que... de manter assim... Deu problema, tem que... Entendendo que que muitas vezes é um dilema em empresas que a área afim não é TI. Eu acho que, completando as duas perguntas. Assim, quem mantinha um portal, por exemplo, tinha um time de vídeos, vou usar de novo o exemplo de vídeo. Se cai as páginas de vídeo, algum problema acontece com as páginas de vídeos, bom, tem lá, eles abriam um chamado no core, o editor viu que caiu tudo, abre um chamado no core, que é lá a equipe de tecnologia que ia fazer o atendimento de primeiro nível, e ia repassando isso, bom, se ninguém sabe resolver isso, vai cair, né, dessas equipes de suporte não sabem resolver isso, vai chegar no time, e o time vai ter que resolver. Então, porque o time é que tem um conhecimento maior sobre aquelas páginas que estão rodando naquele momento. Às vezes, eu não sei se tem a ver com a falta de documentação também, mas eu percebi por isso na empresa, que a falta de acompanhamento do projeto de repasse de informações, e a empresa trabalhava não aqui na RBS, né, depois, não trabalha com métodos ágeis, mas tipo, se tem um marasmo, uma burocracia tão grande de repassar informação, que não repassa, quer dizer, é mais fácil ficar dando uma assistência quando dá um problema, quando dá alguma coisa, do que de fato as áreas corretas saberem o que é papel de cada um. Porque tem que entregar o projeto, livrar do projeto, não pode ficar dando manutenção o resto da vida. Entendeu? Exatamente, a gente cobrava isso bastante lá. Tem uma área de sustentação na empresa lá, é uma área que corrige problemas, só que ela tem que corrigir problemas, não orientar o uso, que ninguém soube fazer porque não fez um manual, porque não deu treinamento, sabe? Sim, a gente tem essa área de sustentação, na verdade, é o core, que seria essa área de sustentação, e assim, como PO, a gente sempre cobrava que o time de tecnologia fizesse a passagem de conhecimento na hora de cada sprint para a equipe do core. Então, essa era a equipe do core, de suporte web e do dia a dia, né? Que eram 3 equipes separadas,
que faziam esses níveis de suporte para o portal. Então, primeiro era cenário core, depois suporte web, depois dia a dia, senão ia vir para o time. Então, o time tinha que fazer essa parte de viagem técnica a cada sprint que tinha acabado, justamente para não acontecer isso. Então, bom, a gente acabou o sprint, isso já não é mais nosso. No próximo sprint, se acontecer algum problema que ninguém sabe resolver por algum motivo, a gente vai olhar, mas teoricamente a passagem de conhecimento foi feita. E sempre quando chegava também no suporte web, eles logo resolviam o problema. Eles estavam bem mais envolvidos também nos projetos. Era um nível, digamos assim, um pouco mais alto de suporte, que eles basicamente suportavam o portal no ar, assim. Eles que faziam todos os redirects, cuidavam das cargas de audiência, tudo. Então, eles tinham uma responsabilidade super grande em cima disso e eles conheciam muito o produto. Tinha mais uma pergunta? Tem. O Heleno falou assim, fazemos aqui um mix de ágil, eu acho que ele escreveu errado, mas ágil e Scrum. Ou é ITIL? ITIL. Eu nem conheço. É uma, se eu não me engano, tá? É algo voltado para gerenciamento mais de infraestrutura, assim. É uma coisa de governança. Acho que é por aí, né? De suporte. É mais para área de infra, assim, né? É que, na realidade, assim, por exemplo, é tipo um service desk, alguma coisa do gênero, assim, trabalha. Mas é uma coisa mais específica de infraestrutura, de coisas de mecânica de servidor, de outras coisas do que necessariamente ter relação com o Scrum ou com o que que os times estão fazendo. E também, se tinha alguma coisa, era muito mais nessas áreas, tipo no core ou enfim, nessas outras áreas antes de chegar nos times, né? Nem passava assim nos times dentro do TEC. Aí ele colocou assim, ó, rodamos a sprint, colocamos no Kanban. Demandas de incidentes que ocorrem e devem ser tratados. Ele também colocam isso no... Não só demandas de melhorias e histórias, eles colocam tasks também. Sim, porque eles dão suporte, né? Eles continuam dando suporte ao produto. Aí o Thiago depois comentou, Mix Agile e Scrum, interessante. Vejo como coisas diferentes, mas talvez, parando para pensar, com um pouco mais de calma, talvez dê para bolar algum processo interessante mesmo. Aí o Heleno completou. Sim, e o importante é o produto funcionando. Sim. Tá no manifesto ágil. Aí ele falou, ágil é um nível 3, não um nível 1 ou 2. Aí, Heleno, tira do mute e começa a explicar. Ou fica para uma próxima... Ele pode ideia para a gente, ótimo. A gente saber mais sobre isso. Ele fez um atendimento de primeiro nível, tipo, né, superficial, digamos assim. Tipo, aquela questão de service desk ligar para o cara te ajudar ali rapidão. É uma coisa mais... nível já é um problema já do problema resolveu do um problema. A gente tinha isso, o primeiro nível era core, então ele era bem mais superficial, e o segundo super web, dia a dia, senão ia pro time. Que era quarto nível dele. Por essas fases. Não, era raramente. Mas o ITIL, ele é bem focado na questão mesmo de primeiro nível, né? Da questão do atendimento e tal. Pelo que eu sei de ITIL. É uma boa material para botar nos temas ali, de aprender sobre isso. Mas fica para uma próxima, Heleno. Se você quiser apresentar pra gente, a gente se interessa. Nível 1, 2, 3. Tá todo. Vamos lá. Vamos passar aqui então. Isso. Bom, então finalmente os times, a gente já falou muito sobre isso, mas só repassando, então a gente formou o time lá no Terra, era composto da seguinte forma, a gente tinha o Scrum Master, e aí foi um pacto feito entre diretoria de tecnologia de produtos, foi feito que o Scrum Master era um representante mais de tecnologia e quase isso. E o Product Owner era da equipe de produtos. Esses caras trabalhavam bastante em duplo, assim, mas o produto era definido pelo Product Owner e o Scrum Master era o cara que ia mais levar o gerenciamento ali do time em si. E uma coisa importante também do Scrum Master é que ele era parte do PMO do Terra. Então, todos os Scrum Masters eram do PMO e para o time eles tinham uma função de Scrum Master, mas para a empresa eles tinham uma função de gerente de projeto selecional. Então, ele tinha que fazer... Se a gente colocar o Scrum Master no dicionário, né? Assim, agora brincando, tá? Mas principalmente porque a gente tem pessoas que não trabalham. É um gerente de projetos. É um facilitador, né? Tá bem, e aí a gente tem então o time de desenvolvimento, né? Que é todo o time que trabalha para o produto. Aí a gente tinha o analista de produtos, o arquiteto de formação, o designer, que eram 3 representantes da equipe de produto, mas dentro do time era time, e o front-end, o back-end
E a gente botou o consultor de plataforma aqui, que nem sempre estava dentro do time. Tinha times que não precisavam, tinha times que precisavam. Tá? A gente botou 2 fotos aqui só para mostrar assim, como isso foi um dos primeiros times que começaram no Terra. E as pessoas super se integraram super rápido, assim, foi uma coisa bem bacana, porque criou amizades, inclusive namoros, e casamentos, e... Igual aqui é o Pilar 4, na e... E aí as pessoas também elas foram treinadas juntas, porque antes de implementar o Scrum no Terra, as pessoas elas precisavam ser treinadas. Então foram criados vários workshops, eu participei de um workshop de 3 dias, em que veio gente de São Paulo, tinha gente de Porto Alegre, de tudo quanto era time, para começar a rodar o Scrum em vários times diferentes. E daí a grande expectativa era qual que era o próximo time que ia virar ágil e quem seria o PO. A fofoca do dia era quem vai ser o PO de tal time. E as pessoas começavam a se integrar bastante, porque os workshops eles eram muito dinâmicos. Então as pessoas precisavam se conhecer melhor, tudo, e foi bem bacana. Esse aqui tem até cerveja na mesa, gente, mas isso aqui era a cobertura de Guadalajara, dos Jogos Pan-Americanos em 2011, e aí isso aqui foi quando começou, e eles botaram live no ar, a gente fez a cobertura ao vivo. Aí já tava rolando os jogos, era fora do expediente. E o live também. Não, é só pra deixar claro que ninguém bebe na... E uma coisa que eu achei eu nem olhei isso, ele não falava. Eu não tinha visto ainda também. Quando precisava ser polar, né? Podia ser outra. Mas uma coisa que é legal sobre esse produto de live também é que ele foi criado só para Guadalajara. Se tinha uma expectativa de que esse produto não ia estar pronto para as Olimpíadas, então o Terra comprou uma ferramenta específica para fazer a cobertura de live do Terra durante os Jogos de Londres. E deu que no final das contas, o que bombou e o que ficou muito bom foi esse live aqui que o pessoal fez para o Guadalajara, conseguiu seguir desenvolvendo e o produto foi pro ar bem legal para Londres. E que a gente estourou a meta de audiência. Sim. Foi bem legal esse resultado. Por isso que mereceu cerveja. Eu acho que você muda ali na isso. Esse quando só foi em 8 atualmente. Vamos lá. Então, só para voltar um pouco lá para o que dizia o Manifesto Ágil, o que era o Terra e como ficou o Terra. O Manifesto Ágil falava de dividir interações. A gente tinha, ao invés disso, a gente tinha processos extremamente burocráticos, onde não existia indivíduo, muito menos interação. Né? E no Scrum a gente não teve pessoas motivadas, colaborativas e donas do produto. Assim, as pessoas se sentiam realmente donas desse produto. Sabe? Que nem, por exemplo, do Live, as pessoas não queriam sair e trocar de time, elas queriam ficar dentro daquele time porque elas queriam fazer essa evolução até Londres, porque era uma questão, sabe, de é o meu produto, eu concebi, eu ajudei a fazer isso. Não só a equipe de produtos, a equipe de tecnologia também ajudando. Então, o designer chamava o cara de front-end para ver o que era possível e o que não podia fazer, né? Era muito, muito mais interligado. O Manifesto Ágil falava software em funcionamento, Terra sem Scrum era documentação detalhadíssima, 6 meses documentando, e o Terra com Scrum era produto no ar. Então, assim, documentação praticamente zero, era bem isso que a gente está falando antes, de ter uma documentação bem resumida para a equipe de manutenção de dia a dia, só que precisassem depois dar o suporte. E uma coisa que é interessante é que, conforme o Terra foi ficando ágil, o produto também foi simplificando. Então, a gente tinha tudo muito mais templatizado, era tudo muito igual, a gente não tinha muita diferenciação entre um produto e outro. Então, se soubesse a regra geral do portal, era aquela regra para tudo. Então, ele ficou mais simples também. Então, fazer qualquer alteração, colocar qualquer coisinha no ar ficou super fácil. Terceiro ponto, colaboração com o cliente. Né? No Manifesto Ágil, Terra sem Scrum era negociação entre equipes, era uma coisa horrível. E o Terra com Scrum, então, era time multidisciplinar com autonomia e foco no usuário. Quando a gente fala de autonomia, a gente não está falando que simplesmente o time decide o que quer e vai e ninguém está olhando para isso. Não, a gente tinha níveis hierárquicos dentro do Terra, isso é óbvio, continua tendo e sempre vai ter. Mas o time sim tinha muito mais autonomia de fazer diversas decisões, tanto de desenvolvimento e de design, e levar isso para aprovação. Tinha uma outra coisa que voltava, mas isso é normal dentro de uma... Tu ia perguntar alguma coisa? Ah, tá. E Manifesto Ágil falava de responder a mudanças, no Terra sem Scrum, plano é rei, plano tem que seguir aquilo ali, tem que seguir o project, tem que seguir a documentação, senão não vai dar certo. E no final não dava certo mesmo, de qualquer forma. E no Terra com Scrum, planejamento contínuo. Então, os POs sempre tentando
fazer a melhoria do backlog, o refinamento para entregar cada vez mais valor, olhando para números e vendo o que estava dando certo e o que não estava dando certo. Certo? Aí só rapidinho isso aqui. A gente já falou até, inclusive. A gente já falou bastante sobre isso, mas nova realidade. Então, por exemplo, em 2010 a gente teve os Jogos de Inverno de Vancouver, a Copa do Mundo e eleições, tá? Então, assim, eram projetos que aconteciam, paravam praticamente toda a equipe de produtos, praticamente toda a equipe de tecnologia de portal para botar um produto no ar. Então, por exemplo, aqui em Vancouver está sendo, o evento foi em 2010, mas a concepção e desenvolvimento foi nisso, né? Isso foi em fevereiro, se não me engano. Foi feito todo em 2009, demorou lá meses. Né? Depois, para isso, vai para a Copa do Mundo. Aí faz a Copa do Mundo. Aí depois, para isso, vai para eleições. Então, assim, as pessoas praticamente paravam uma equipe inteira para fazer. Em 2012, isso aqui é um cenário real. A gente trabalhou nos Jogos Olímpicos de Londres, um time. Outro time trabalhando no Terra Espanha, quando a gente colocou o portal para a Espanha, o redesenho. O novo catálogo de vídeos. A inovação nas páginas de esportes. O novo CMS, que a Mari estava falando do Vignette 7. A plataforma de live, que é essa da foto. E o calendário, que eram essas coberturas e cobertura editorial que tinha um time trabalhando para isso também. Então, assim, logicamente a gente tinha algumas pessoas a mais aqui, não muitas, não é uma, assim, não dobrou a equipe, não, isso não aconteceu, sei lá, 20% de pessoas a mais, mas é entregaram mais e melhor. Muito mais. Mas o que a gente aprendeu com toda essa mudança do Terra? É que o foco das pessoas faz com que o ambiente de trabalho fique muito mais colaborativo e que isso não depende tanto do método, mas sim da cultura. Então, a gente não mudou só a forma como a gente trabalhava, a gente mudou a cultura das pessoas, de como que elas trabalhavam. A gente fez com que a necessidade de trabalhar juntas existisse, que as pessoas começassem a conversar mais umas com as outras, que começasse a ter mais colaboração até para fazer um produto novo. A tecnologia era mais, digamos assim, buscada na hora de fazer um requisito, na hora de ver se tinha uma viabilidade técnica, porque muitas vezes a gente fazia produtos que não eram viáveis. E aquilo ia para o lixo porque não tinha como desenvolver e se perdia muito tempo de concepção em coisas impossíveis, em pequenos sonhos. Assim. A gente começou a ter planejamento contínuo e foi possível fazer cada vez mais entregas e entregas melhores. A gente conseguiu bem aquilo que o Lucas mostrou ali, entregar cada vez mais coisas com o mesmo número de pessoas, porque as pessoas estavam mais alinhadas. A gente viu que a autonomia acaba sendo super importante para fluir o trabalho e até a autonomia para mudar, às vezes, um pouquinho, alguns detalhes do método. Alguns times podem dizer assim, eu não quero dizer o que eu estou fazendo, eu quero seguir por história. E daí a gente vai vendo por história na dele o que as coisas estão fazendo. E daí pequenas mudanças que acabam fazendo sentido para aquelas pessoas que estão inseridas dentro daquele time. Então isso acaba sendo bastante importante também. E uma coisa que é fundamental é que para o método funcionar, a gente tem que entender o contexto daquele projeto, o contexto daquela equipe e qual que é o perfil daquelas pessoas que vão estar envolvidas. Se a gente tem pessoas que elas não são colaborativas, que elas são mal-humoradas, que elas acham que elas são pica das galáxias, mais fodásticos do mundo e que não vai trabalhar bem com outras pessoas, não tem como colocar essas pessoas dentro de um time de Scrum, porque elas não vão funcionar. Então, essas 4 lições foram as que ficaram mais claras dentro desse trabalho todo, dessa mudança toda. Muito obrigado. Acho que a gente meio que estourou nossa agenda aqui. Sim. Até sobre, vocês tinham comentado antes, que você trabalhava muito com, que era o produto, era um produto, né? Era um projeto para vocês mesmos. Sim, no caso. E a Maria estava comentando que aqui vocês fazem projetos para clientes externos, né? Como é que você trabalha, não sei se vocês têm como fazer um comparativo, talvez, da expectativa de prazo, porque tipo, um cliente externo tem que ter um contrato, que muitas vezes tem um prazo, como é que tu faz para gerenciar a expectativa do cliente, que tem clientes que vão aceitar, tipo, eles conhecem, tudo bem, vão aceitar, fecha um contrato contigo para me entregar parcialmente, mas no fundo o que interessa para o cara é o mínimo produto viável é o fim, né? É fechar aquele contrato, está tudo pago, tudo pronto. Como é que tu gerencia isso com uma equipe de Scrum, assim? E essa foi uma das perguntas, né, do rapaz lá no workshop. Ele também tem uma empresa, tudo. Primeiro que o cliente participa de tudo. Né? Então, ele está na Inception,
Então a gente não vai chegar nele e falar assim, ó, você quer um carro, mas eu vou primeiro te dar uma bicicleta, ou primeiro te dou um skate, depois uma bicicleta, depois só falar para ele. Ele fala, não, mas eu quero um carro. Né? E no momento que ele participa, começa a participar das nossas práticas, e ele vai vendo que o negócio está acontecendo, porque no início da Inception você só vê cara assim, vai dar em alguma mentira, isso vai dar em alguma coisa, e a pessoa vai vendo que aquilo está dando em alguma coisa, está virando informação, né? Não precisa ter alguém escrevendo, mas as informações estão ali, está todo mundo falando, está todo mundo integrando, e ele vê que a entrega, no início, logo no início do projeto, ele começa a ver que está tendo uma entrega, então, assim, a gente está trabalhando junto com o cliente, não é a gente só entregando. É diferente assim, não, eu quero, muitas vezes que ocorre, né? Eu quero um produto de prateleira. A gente não está vendendo produto de prateleira, a gente está fazendo com o cliente, na verdade a gente vai desenvolvendo a equipe dele junto. Você tem que vender o método do cliente, eu acho. Porque ele está aprendendo com a gente, né? Exato, então ele tem que se encantar com o método e perceber, naquele gráfico que a gente tinha colocado ali, que inclusive a gente falou na hora, ele é do material do CSPO, da Knowledge 21, o cliente tem que perceber que a primeira entrega vai ser provavelmente uma das com maior valor, assim, tu vai pegar bem a dor e o cliente vai entregar o maior valor para ele. E ele vai vendo ao longo do tempo que o valor vai caindo um pouco. Vai chegar no momento que talvez ele diga assim, putz, eu nem quero mais, porque isso que tu vai fazer agora para mim já nem serve, sabe? É só um detalhezinho que já nem faz mais sentido, entendeu? Vamos passar para outro projeto, acabou aqui, entendeu? E esse é o foco do MVP. É porque muitas vezes, até onde você entregou, ele te falou que era o que estava lá no sapato dela. Eu entreguei até aqui, mas ele viu que até aqui já funcionou. Não precisa mais daquilo ali. Porque ele está usando, entendeu? Porque isso que ocorre. Muitas vezes o cliente vem até você e ele já tem a solução. Eu quero a Ferrari. Ele não fala nem do problema, mas aí você começa, não, mas eu quero saber do problema, para a gente começar a mapear, blá, blá, blá. Aí você começa a investigar para saber realmente qual é a dor. Ou saber dentro da empresa, porque muitas vezes ele está falando que ele quer uma planilha, quando você vai ver com as pessoas nem usam aquela planilha, nem sei porque ele quer aquela planilha. Entendeu? Daí você tem que começar a demonstrar para ele, tipo, você quer, então você não sabe. Entendeu? E aí você tenta, o quê? Quando você começa a entregar pequeno, pouquinho, você começa a mostrar o que está dando certo. Porque o que não está, você pode mudar. Agora, se você fizer todo monstro, naquele tradicional, método tradicional, você leva um ano para entregar um projeto e quando você vai entregar, metade das pessoas não estão trabalhando com aquilo. Eu acho só... Fernando. Há um tempo atrás eu fiz a mesma pergunta e a resposta, na minha opinião, é bem simples, tá? São dois paradigmas diferentes, assim. Se tu olhar pelo prisma de entrega de projeto fechado, assim, tu não tem muito como fugir, mesmo que tu use Scrum, tu não tem muito como fugir de uma coisa que a gente até, eu e Jeremia, participando de uma reunião com um cara, que é o que eles chamam de projeto The Walking Dead, assim, que tu diz que está pronto e o teu cliente diz que não está. Porque ele acha que ainda falta alguma coisa e não ficou bem claro lá no início e não sei o que, entendeu? E tu, não, já te entreguei e tal. Então, assim, tu tem dois mundos. Um em que tu orça a mais, provavelmente, assim, e espera que aquele orçamento a mais cubra todos os erros que tu vai cometer, porque tu vai cometer erros e o projeto vai atrasar, provavelmente, e vai acontecer. Ou tu começa um outro paradigma, que para mim é esse do Scrum e de projetos que são um escopo aberto, eu chamo de escopo aberto, o escopo não está fechado, ele é dinâmico, e que o cara vai estar como se fosse contigo dentro de um táxi vendo, olha, aqui tem um congestionamento, eu não tenho como seguir mais rápido. Aqui tem um buraco, eu tenho que fazer um desvio. É transparente, porque ele está participando, né? Nenhum dos nossos projetos são fixed price, são sempre escopo aberto, com horas, e aí à medida que você vai gastando, quanto você até que você diz, tá legal. A mudança de escopo ela sempre vai ter, né? Porque senão também tu vai blocar teu cliente há um ano,
depois passou um ano e não é mais a necessidade dele. E ele vai estar pagando um negócio que, tipo, Mas cara, eu isso não queria isso é mais difícil de vender, entendeu? Porque eu É, entendo a é parte essa. dele, que é uma questão assim, o cliente que não tem familiaridade com esse processo, ele quer uma segurança, porque ele está subordinado a outra pessoa, né? E aí ele tem um risco, e para ele serve mais satisfazer o medo dele de que, o cara falou que vai entregar, do que eu, na transparência que tu botou, dizer, eu não vou te entregar um produto, vou te entregar um processo, um tempo, um valor, que a gente vai junto construir alguma coisa. Mas aí tá o grande truque, como é que tu vende isso e como é que tu bate Mas com é que uma assim, a cultura. conta, É muito mais uma questão de como transformar a cultura do teu cliente. Mas por isso que a gente não está vendendo um produto aqui, a gente está vendendo uma consultoria, um serviço. Uma consultoria. Mas é que não é todo cliente, sabe? Por exemplo, é bem o que ele disse, um cliente vai chegar para ti e daí quando chega para o PO, tá? E daí fala assim, eu preciso aumentar minhas visualizações 20%, em 20%. Daí tu vai lá e tem um trabalho para fazer, aumentar 20%. Mas isso, para mim, é muito mais fácil de ver quando o cliente é interno, entendeu? Onde, tipo, tu tá vivendo aquele problema. Agora, quando é uma outra empresa externa, o cara chega assim, eu quero um framework de publicação de notícias, sei lá, tal, que tem essa cara aqui. O cara já chega pra ti, o cara já tem a ideia, sabe? Eu quero isso aqui, sabe? E daí tu vai falar o que pro cara? Olha, isso aí eu até faço, né? Vou fazer, mas daí, tipo, sabe? É que tu tem que vender, entendeu? Uma empresa tem que vender. Mas é que, tipo, às vezes tu sabe que não é o melhor caminho, mas como é que tu diz pro cara, assim, de uma maneira que não assuste? Vamos experimentar. Vamos começar. Mas é que tu tá experimentando com o dinheiro dele. Não, então, mas primeiro você tem que entender o que ele quer. Ou tu vai pagar pro Porque teu. como ele vem com a solução, por isso que esse processo de Inception do Carol, a gente usa muito. Todo projeto aqui tem Inception. Porque é uma forma já de todo mundo ali realmente saber o que é o produto. Bom, e já ocorreu da gente estar fazendo uma consultoria numa empresa para passar essa metodologia, que foi pode falar empresa, né? Foi uma empresa. E a diretoria veio agradecer ao Carol. Obrigado, a gente cancelou o projeto. Por quê? Porque na Inception eles viram que aquilo não ia dar certo. Entendeu? Mas é um momento de você saber, você não está sabendo a solução dele. Ele veio primeiro com a solução, mas você está sabendo nesse momento o problema. E aí você começa e ele está junto, planejando a entrega. Entendeu? Então, esse é um processo. Então, muitas vezes, inicialmente, você vai vender esse produto. Se você continuar vendendo o produto fechado, a solução que ele quer. Mas, quando você passa por esse processo com ele, de ver realmente o problema, de começar a pensar na entrega, você já começa a desmistificar que ele não vai ter já o produto já pronto assim, igual prateleira. Ele vai ter um programa de entregas incrementais. Você já começa a nutrir um outro... Eu entendo bem. A minha questão não é, tipo, é vendido, entendeu? Para mim, tipo, é muito melhor. Não é nisso que eu boto a minha dúvida, assim. A minha dúvida é que, por exemplo, por mais que eu saiba e que eu diga para ti que é melhor, tem outro cara na quadra seguinte que vai falar, não, aqui, ele quer o site. Quer o Terra. Eu compro Terra num. Ele vai se incomodar depois. Eu sei. Sim. Sabe? Mas ele comprou Terra. Ele vai se incomodar com outro cara lá que vendeu Terra para ele. Enquanto tu que diz a solução que vende, digamos assim, a problemática, não sei, a solução para ele mesmo, já é uma... Como é que tu faz esse convencimento sem que o cara tenha que enfiar a cabeça na terra, então? Não, mas é aí que você tem que começar a pensar o quê? Falar do quanto que de UX, usabilidade, né? E mostrar, porque isso é fato. Qual a porcentagem de um site ou de um sistema é usado e qual a porcentagem que foi trabalhada, que teve um serviço, teve uma documentação, teve todo um planejamento e que não usa. Tá ali. Que tu pode até dar exemplos, né, de coisas que já não deram certo. Ele próprio já deve ter passado, a pessoa que está pedindo já deve ter passado por experiências, né? Então, assim, ninguém tem certeza de que um produto vai dar certo. Se tu ajudar ele a descobrir, é muito melhor do que botar todo o dinheiro que ele tem lá e perder. Então, eu acho que é uma questão de convencimento. Acho que convence também um pouco com o prazo de entrega, né? Não vai ser, a tua primeira homologação vai ser daqui 6 meses. Não, a primeira homologação vai ser daqui 1 mês. Daqui 1 mês? Eu estou pedindo um negócio desse tamanho. Não, tudo bem.
Eu vou te entregar para te poder Porque testar a a minha entrega primeira contínua. etapa. Nem que, tipo, não vai para produção, não vai para launch. Tudo bem, não precisa ir, não vai para o usuário final lá, mas vai para o teu cliente em um mês já um primeiro pacotinho. E aí vai começar a entender essa lógica de... E tu pode também elencar com ele a partir da necessidade. Eu tenho essa solução aqui. Tá, então, o que essa tua solução traz? Isso. Olha, então a gente pode começar a trabalhar essa e essa aqui como mínimo produto viável. Essa daqui a gente pode entregar no segundo sprint, porque isso aqui tem um mês, isso aqui tem no segundo mês. Começa de uma outra forma, né? Se for o caso, ele não vai gostar do mínimo produto viável, tu acha que vai colocar, por exemplo, lá a gente está tentando fazer um pouco do Canvas. Tu pode mandar o Canvas para o cliente. E aí a gente levou para um cliente lá específico, apresentou, ele curtiu, e no final da reunião ele disse o seguinte: olha só, esse nome eu não gostei, Canvas não. E tipo, é o nome, Canvas. Não, vamos assim, porque Canvas me lembra o Canvas do Facebook, então eu vou ficar confundindo. Traga um novo nome aí e a gente segue. Beleza, isso é só o nome. Foi até o seu. Talvez você vende a mesma coisa, só que com... Exatamente, não chama de mínimo produto, vai pra como assim o mínimo produto? Deu um bom exemplo no encontro anterior nosso, que só de chamar de, eu não lembro se era baixo valor, o cliente não queria falar que tinha do quadrante, né? Na hora que você está passando a feature para pensar em valor. E aí você fala assim, é alto, altíssimo e alto. Alto, muito alto e altíssimo. Isso. E daí tu não usa a palavra baixo, porque ele não quer dizer que é baixo. Entendeu? Nada é baixo. E porque para ele tudo é importante. Você também não vai desmerecer o que é. Eu acho que assim, talvez para agregar na tua negociação com o cliente, eu acho que tem que falar sempre de preço. A questão é a seguinte: na prática a gente sabe que é muito mais caro um projeto fechado. E ele tem que saber disso. Por quê? Porque tu tá arriscando a tua pele e tu tem que botar um índice de cagaço em cima do teu preço. Porque tu não sabe se tu vai levar 6 meses mesmo. Tu não tem certeza absoluta que vai levar 6 meses. Tu acha que vai levar 6 meses, mas pode levar 7, pode levar 8. E a partir dali, essa é a tua margem de risco. A partir dali, tu começa a pagar do teu bolso. Porque provavelmente tu já comeu a tua margem. Se o teu projeto demorar mais que isso, tu tá pagando, tu tá botando o teu dinheiro lá. E mais do que isso, ele tem que saber que ele está pagando, entre aspas, um índice a mais, porque não existe uma certeza quanto ao fim do projeto. Ninguém vai garantir para essa certeza, talvez ninguém diga que existe uma incerteza sobre o projeto, mas existe. E eu acho que a gente, como tecnologia, sabe disso, né? Muitos projetos atrasam. Isso aí, daí vem a questão dos dados que eles falaram. Projetos atrasam, coisas não são usadas, enfim. Tenha no seu portfólio até cases de sucesso usando e cases de insucesso não usando. Porque na hora que o cara vai entregar no final do projeto lá 6 meses, 8 meses, 1 ano, ele entrega e já nem tem mais o cliente, já nem tem mais... Já é outra cara. O mundo já mudou. O mundo já mudou. Hoje, em 15 dias, o mundo já mudou. Né? Alguém quer complementar? A gente pode ir para a próxima atividade rápida. Nem sei se vai dar. Mas eu acho que foi super legal. Vamos até conversar. Esse até a gente pode mandar por e-mail, a gente colocar, ou ficar para a próxima, não tem problema. Acho que o mais importante é a própria interação que a gente está tendo. O encontro, o foco é esse, né? Deixa eu Cadê o Thiago? Thiago tá vivo, Thiago? Dá um sinal de vida aí. Se tem alguém igual, sim. O Heleno já foi embora. Teve que sair. Agradecer, ficou ótima apresentação. Esse espaço eu vejo que a ideia é isso também, trazer esses cases que a gente está vivendo e a gente pode se ajudar, né? Isso é muito legal da ThoughtWorks e essa forma de compartilhar. A gente não quer esconder o que a gente sabe, a gente quer compartilhar, né? E o Meetup, eu vejo que a pegada vai ser essa. Aí, então, depois desse encontro, vamos programar o próximo, vamos continuar conversando, onde a gente vai compartilhar a planilha com temas.
vocês quiserem colocar aí temas, a gente vai pôr na planilha, ou então vocês podem escrever na planilha. E aí a gente também, depois no grupo lá do Facebook, que a gente vai fazer e vai compartilhar, que é mais fácil de se comunicar. Eu acho que você não fala que não, que a gente falou isso. Não tem problema. Porque no Meetup a gente viu uns probleminha assim de... Porque não é uma coisa que a gente entra toda hora. É legal para ter membros, mas no Facebook é uma coisa que a gente está, né, na mão. Muito mais vivo, assim. E aí a gente vai montar um grupo lá para se comunicar, e aí vai ser uma forma também para a gente saber de vocês qual periodicidade vocês acham legal do encontro. Eu curti muito, gente, estou muito feliz. Não deu as 50 pessoas, mas que bom, por um lado, porque eu acho que a gente consegue se conhecer mais e aos poucos o grupo ir crescendo e tomando um corpo também maior. Aos poucos, eu acho que é legal do que dar esse passo, assim, de uma vez, 50 pessoas, bombaço. Eu falei, Lucas, calma, não vai todo mundo, no máximo vai 30, fica calmo. Mas vamos agora então dar uma rodadinha, a gente passar assim, o que foi para vocês, já que a gente ficou com essa brechinha esse tempo, como vocês se sentiram, né? Então, eu vou falar então. Eu curti, achei muito legal essa interação, isso eu acho que foi fantástico. As pessoas realmente estarem à vontade de compartilhar a sua dúvida, foi ótima a sua contribuição, as perguntas, e a gente poder estar interagindo. Isso para mim foi mais show. Eu gostei bastante que não vieram 50 pessoas. Eu fiquei bem aliviada de que não posso com vocês são muito queridos. Eu espero ouvir mais agora um pouco das experiências de vocês. Agora a gente mostrou um pouco do que a gente viveu nos últimos anos. E eu acho que se a gente puder trocar cada vez mais, vai ser bem bacana. Eu também gostei. Fiquei feliz que não vieram 50. Né? Porque eu acho que ia ser mais tenso. Eu gostei que a gente quebrou um pouco a agenda, assim, também. A gente, né, a Mayra tinha fechado a agenda ali e tal, eu acho que foi legal, assim, porque vocês interagiram bastante durante a apresentação e a gente foi conversando e foi fluindo melhor do que se a gente tivesse apresentado tudo e depois ficar conversando, então acho que foi bacana isso. O importante não é manter o canal. Viu? Foram passado. Tem essa auto-organização. E eu quero também saber um pouco mais, assim, da galera, que ele falou sobre o... iTunes. Eu achei que ele tinha escrito errado, é ágil. Ágil. Então, que a gente não tem tanto conhecimento, assim, porque é uma coisa muito mais de tecnologia, suporte. Então, na verdade, o iTunes funciona como um organizador, assim, de como é que tu vai responder aos erros, sabe? Então, por exemplo, ele vai ajudar... É um processo, por isso que ele chama até de governança, que era um nome antigo, porque tu vai organizar como é que entra aconteceu um erro, como é que esse erro vai ser tratado a partir do Service Desk, depois do Service Desk vai para onde, como é que vai funcionando cada um desses processos, quem são os responsáveis e quais são os objetivos de cada uma dessas partes do processo de IT. E certificação, tudo nessa certificação. Aí tu pode, e tem a certificação do IT direto e tem 4 áreas que tu pode te certificar depois dentro do IT. Show. Obrigado. Gente, só vou pular isso e vai ser na ordem, só para falar, porque eu vou sair com meu bebezinho ainda está. Eu queria só dar o feedback, porque como eu sou de outra área e percebi que eu estou mais fora do mar que eu achei que estava, porque os termos, não estou familiarizada com nada, mas eu queria dar um feedback positivo, porque quando você consegue falar com uma pessoa de uma área completamente diferente, ela consegue entender e não ficar entediada o tempo que eu fiquei ouvindo vocês. E eu consegui entender e fiquei pensando aqui, lembrando das minhas experiências no escritório. E o que seria legal, algumas coisas aplicar na equipe e tudo, eu acho que isso é a melhor forma de vocês perceberem que a mensagem foi passada. Muito legal, não sei se eu vou continuar, porque realmente é muito... Eu brigava com o meu chefe para a gente utilizar o sistema que a gente tinha lá, digital, de controle de processo, mas eu queria que eu te mostrasse a minha agenda anotada, assim, os prazos.
Mas enfim, então é isso. Agradecer a vocês, viu? Eu vou ir aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, Ed. Tchau, obrigada. Lili. Legal você. Bom, eu gostei muito, eu já tinha feito alguns cursos de metodologias ágeis e eu até busquei isso como uma oportunidade de fazer mais um, porque eu trabalho na 0 hora e por conta daquela estrutura gigantesca, muitas vezes a gente acaba tendo que resolver as demandas do dia a dia e a gente não encontra tempo para aplicar o que a gente sabe que funciona e que a gente sabe que é o futuro. Então, foi muito legal, vocês apresentaram de uma maneira muito bacana. E eu também vi várias possibilidades para utilizar lá na casinha. Então, que bom, estou cheio de inspiração. Legal. Eu tô num momento bem muito engraçado da minha vida. Essa contra aqui na ver. E ela me convidou ontem, a gente ia se ver, e eu nem sabia o que era. Eu disse, eu vou e vamos, e tá bom, assim. Porque é engraçado que a Mari falando, a gente já trabalhou juntas, só que isso foi em 2009. E aí eu vejo que o meu momento é bem dessas mudanças, de revisitar algumas coisas e o quanto eu gosto da área de produtos, o quanto me faz falta pensar em projetos, nessas coisas, porque eu fui me deixando levar para uma carreira dentro da empresa, assim, coordenação de outra área, tipo, algo que, sabe, tipo, não é o que eu quero fazer de fato. A primeira coisa que eu me perguntou quando eu cheguei, você tá fazendo o que tu gosta? Tipo, não, entendeu? E aí foi bem engraçado, porque a Vanessa me trazer para cá foi completamente inusitado e eu hoje, nossa, eu tenho que voltar para isso mesmo, porque é o que eu gosto, assim. Então, Show. eu acho que é uma boa oportunidade de retomar algumas coisas, assim. Legal. Para mim também foi muito bom. Eu trabalhei com métodos ágeis, mas já faz um ano que eu tô fora. E morro de falta. Tô um pouco fora do digital de forma geral e também fora de processos ágeis. Muito fora. E foi muito bom bater esse papo e voltar a falar sobre isso e voltar a trocar experiência sobre isso, que é um processo que eu gosto pra caramba. E quando eu saí do time de produto, eu consegui aplicar isso no time de marketing, talvez até possa ser um assunto que eu não criticar, aplicar métodos ágeis em equipes não óbvias, né? Com uma equipe que não é de desenvolvimento. Mas agora eu perdi total esse conceito, então falar sobre isso me deixou muito feliz. E eu acho muito que todo o processo que é para desenvolvimento de software pode em qualquer empresa, de qualquer negócio, a gente pode trabalhar isso. Então, a metodologia pode aplicar em qualquer processo, na real. Falou marketing? Sim. Eu estava lendo essa semana sobre pessoas que usam processos ágeis para desenvolver conteúdo de marketing. A gente usava, tinha um time de 8 pessoas e a gente trabalhava Scrum dentro do time de marketing. Ah, legal. Me interessa muito. Eu gosto muito do tema. Tento aplicar. É complicado onde eu trabalho. Mas acho que a dinâmica foi muito boa. A Mariana e Mayra. Na verdade, da outra vez que a gente participou do Insert, eu acho que tem um nome super bem explicando, falando, então ficou muito claro. Reavivou algumas coisas na minha cabeça, dá vontade de aplicar algumas coisas, então foi bem inspiradora. Eu que estou dentro, né, disso, assim, vivo isso. Tem 2 pontos, assim, eu não participei da implementação disso, mas eu vejo como muito positivo, como foi bem implementado, que as pessoas realmente mudaram a cabeça, e era isso que precisava, assim, né. Então, até hoje a gente sofreu uma reestruturação muito grande por conta disso, né? Mas até hoje a gente... E assim, é uma luta diária, né, gente? Quando a gente olha para trás, a gente vê que foi legal, tem todas essas coisas. Mas é claro que acontecem coisas que a gente não gosta no dia a dia, né? Então, até hoje, assim, é uma luta diária para a gente convencer a diretoria, enfim, trabalhar dessa maneira, né? Então, ainda hoje a gente consegue manter toda a situação. E é bacana, assim, que apesar de toda a luta diária, é legal olhar para trás, assim, Pra mim, eu queria ser essa pessoa, esse cara que implementou, né? E foi pra lá com essa cabeça. Ele não tá mais lá. Sim, mas tá na história, né? Não tá, só na empresa, né? Fazendo a mesma coisa na empresa. Eu achei bem legal, assim, eu, na minha vida, eu passei por duas situações, assim, eu trabalhei numa empresa bem grande, que trabalhava com a metodologia V, que funcionava, era hardware, não era software, então era um pouquinho diferente, claro, poderia ser aplicado, mas funcionava para eles.
trabalhei numa empresa média, que quando eu cheguei era metodologia D, a gente conseguiu implementar, que daí eu até falei que era mais, para mim era mais fácil pela questão do pior, porque tu tem o cara para encher o saco todos os dias, teu chefe, não, isso aqui tá dando errado, mas ó, se fosse outro jeito, dá pra fazer melhor, né? Você tem aquela negociação que é cutucando ele todos os dias, né? E agora, tipo, abrindo a empresa, eu tenho o outro lado, que é do tipo, começar uma pessoa que não tem obrigação nenhuma de ter que interagir contigo. E é um desafio bem diferente, assim, essa questão. E é bem legal ouvir que todo mundo tem de problema, poder expor um pouquinho para ter opinião de ter um monte de gente diferente, de várias áreas, várias empresas. Achei bem interessante. Eu achei que eu ia falar. Eu achei super legal, sempre gosto de ver a Mari e o Lucas falando, eu acho que eles conseguem contar uma história de um jeito que interessa, que as pessoas gostam de interagir, de contar as coisas. Eu sempre achei isso uma característica bacana deles. Gostei muito de estar aqui, de conhecer pessoas novas, de ver dúvidas que são parecidas com as minhas, diferentes das minhas, então sempre é uma oportunidade de crescimento. Entrei meio de gaiata, eu não sabia do grupo até 5 minutos antes de começar a reunião. Mas como foi a Mayra que falou, já vim entendendo. Muito bacana, muito legal ter muitas mulheres, isso é mega positivo, geralmente nesse tipo de grupos é totalmente masculino. Muito show, meninas. Gostei também de vários pontos de vista diferentes dessa troca, né? Que a gente pode ter aqui. Eu vou tentar participar, mas eu sou de São Paulo, então não sei quanto que vai ser possível, mas muito bacana. Gostei muito. Bueno, gostei também. Achei muito legal. Agradeço a todos que puderam fazer as duas. Também gostei da comida, estava muito bom. E eu não sei como é que funciona, mas se precisar de ajuda para manter depois do grupo e tal, estou aqui de contribuir. Legal. E... A TW auxiliou a gente, está dando suporte, mas depois outras ajudas para próximos, aí a gente vê com essa frente. Legal. E parabéns para o pessoal que apresentou, foi muito bom. Alguma coisa eu já conheci, eu já fiz um curso de Scrum, mas outras realmente foram bem, assim, para relembrar, porque eu fiz o curso, a empresa até pagou para nós, mas nunca aplicou. Então, para relembrar foi bem legal e até para tirar as dúvidas, assim, a gente está tentando implementar, como o Jeremy disse, uma ideia, assim, pelo menos de alguma coisa que a gente aprenda com os nossos erros, pelo menos, né? Enfim, mas valeu, foi muito legal. Eu tô meio, assim, avoado, assim, porque muitas coisas coincidiram nesse momento, assim. Então, eu conheci o Wagner há pouco tempo e eu tenho uma vontade de fazer um grupo para testar dinâmicas de facilitação, design thinking e tudo mais, para botar isso em prática, assim, que eles não têm oportunidade. Tá aqui o grupo, pra ter grupo. E aí surgiu o grupo. Do nada, assim, nem lembro como é que eu descobri isso. Assim. Que legal, que legal. E a outra parte louca há uma semana, a gente teve... Se coloca na sua característica. É maluca que não fala. Não, é louca. Mas eu me identifiquei muito com essa fala também. E eu também estou passando por esse momento de reconhecimento. E aí o fato engraçado foi que há 2 semanas a gente teve uma reunião com toda a equipe, que nunca teve antes. O pessoal deu um diagnóstico de crise, assim, né? Bateu o sino e não deu um plano de ação. E aí convidaram para que os colaboradores falassem, ninguém falou, todo mundo acuado. Assim. E aí eu tenho uma coisa assim que eu não consigo e a gente tem que fazer alguma coisa, nem que seja falar o que deu errado para não acontecer de novo, porque está acontecendo de novo. E aí meu chefe, que é mais louco do que nós juntos, assim, falou, então você vai ser o Comitê de Gestão do Conhecimento da Emerson. E eu entrei como designer, agora sou desenvolvedor e agora sou isso aí. Isso aqui é muito rico, assim. Esse espaço agora é imensurável, assim, a
quantidade de conhecimento que a gente está fluindo aqui. E fiquei muito feliz e estou super empolgado. Vou participar desse comitê com você. Eu também gostei muito, foi bem legal a apresentação dele, bem didático, bem ágil. E eu, na realidade, eu aprendo muito sozinho, mas eu paro e olho para trás, assim, eu aprendi muito com os outros, com as pessoas mesmo, essa troca. Então, eu estou sempre criando grupo, trocando ideias e tal. Então, na realidade, tu não aprende sozinho, tu aprende com a troca mesmo. Então, eu sou um ativista de criar grupo e se reunir e trocar ideia. E eu estava falando do Guri, né? Mas é difícil tu usar essas metodologias. Não depende só de ti também. Depende de onde tu tá, a empresa que tu tá, a posição que tu tá. Então, tipo, a gente vive uma cultura ainda do, tipo, vai lá cavalo, né? Go horse, vai lá e faz, sabe? Tipo, não sei como vai sair, eu quero esse negócio pronto. Aí, mas essa coisa de buscar é minha, assim. Então, tipo, sempre busco e tento fazer. Já fiz alguns projetos paralelos, usando alguma coisa. Trabalhei em empresa, aprendi mais com os outros. Assim, tá? Então, é mais ou menos essa coisa de colocar em prática, né? Então, mas está crescendo esse movimento. E como é importante tu ver também, visualizar as coisas, né? Às vezes tu tá em cima de um problema, aí tu troca, coloca na roda, conversa, coloca na parede, lista os problemas. Aí as coisas parecem que ficam mais fáceis. Né? Mas eu também, se puder ajudar e divulgar o grupo, eu sou parceiro. Eu sou parceiro. Isso aí. Essa troca é muito valiosa para mim. Gratidão aí. Eu aprendo fazendo. Eu gosto de aprender tem organizado, tem parceiro, tem loucos. Tamo junto. E aí, até aproveitando para quem ainda não participou. O Thiago, calma aí. Thiago, esqueci de você, Thiago. Ó, ele escreveu aqui. Beleza, o encontro, ao meu ver, foi legal. É interessante essa troca de experiências e a oportunidade de networking também. Espero que seja o primeiro de muitos. Nós também, Thiago. Dia 23 agora, vai ter uma turma extra do workshop de Inception. Então, eu vou mandar um e-mail para vocês que ainda não participaram. Se vocês quiserem, vai ser no sábado. No sábado. Vai ser no sábado. Quanto que é? Não é... Comigo é tudo free. É engraçado, esses dias eu também... Se eu pagar, o nível de serviço é superior, hein? Gente. É muito engraçado também. Esse tempo eu fiz um curso, assim, que eu ganhei pra fazer e tal. Aí eu, tipo, puta merda, tudo bem, tava rolando aquela didática estranha, assim, tipo, o cara ainda naquela grade, assim, sabe? Tem que aprender isso. E eu, cara, eu tava boiando ali, não, boiando